Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com mais um Enquanto a Bola Não Rola. Esse programa que a gente usa para trazer estatísticas e também para falar de tudo o que acontece no Mengão Queridão, fora das quatro linhas. E hoje eu vou falar com vocês sobre o Marcos Braz, vou falar sobre o Nicolás de la Cruz, vou voltar a falar com vocês sobre o Alan, ou seja, tem muita coisa para a gente conversar agora aqui no nosso canal. Por isso eu peço para que você já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Nação, é importantíssima a sua inscrição aqui no Fla Nação VP, no Verdade Vermelho e Preto, para a gente poder continuar esse trabalho que a gente faz de levar a informação do Mengão Queridão para vocês. Nação, nos últimos dias tem se falado muito sobre a saída do Marcos Braz do comando da vice-presidência de futebol do Flamengo. Inclusive até se falou nos nomes de Cacau Cota, de Diogo Lemos, para poder ficar no lugar do Marcos Braz, caso ele realmente saia. Acontece que houve a reunião ontem do Conselho de Futebol do Flamengo e uma coisa que ficou decidida é que o Marcos Braz não deve deixar o comando da vice-presidência de futebol. O Landim garantiu ao Braz que por ele, presidente Rodolfo Landim, o Braz vai até o final do mandato como vice-presidente de futebol. E pode acontecer ainda de, na próxima gestão, em sendo eleito um presidente desta gestão, ou seja, se nas eleições do ano que vem, Rodrigo Dunge de Abranches ou BAP, que são os dois possíveis candidatos a sucederem Rodolfo Landim pelo grupo do Rodolfo Landim, se um deles entrarem na presidência do Flamengo, pode ser que o Marcos Braz dê continuidade na vice-presidência de futebol do Flamengo. Ou seja, pode ser que o Marcos Braz não termine o seu mandato junto ao Rodolfo Landim. Pode ser que ele dê sequência na vice-presidência de futebol nos próximos 3 anos pós-Rodolfo Landim no Flamengo. Com isso, o Marcos Braz está com a ideia de não assumir essa titularidade como deputado federal e permanecer no Clube de Regatas do Flamengo. Ele vê muito mais longevidade trabalhando no Flamengo do que substituindo a deputada que vai sair de licença, que sairia de licença por 4 meses apenas, depois retomaria o seu cargo e o Marcos Braz então teria que tirar ou o Diogo Lemos ou o Cacau Cota da vice-presidência de futebol para poder voltar a ser vice-presidente de futebol. Marcos Braz deve seguir no comando da vice-presidência de futebol do Flamengo. A mim não importa nem um pouco quem é que está no comando do Flamengo, desde que esse paternalismo que existe, essa passação de mão na cabeça de jogador, acabe. Nós precisamos de profissionais que cobrem os jogadores por resultados. Não interessa o que eles fizeram no passado. O que eles fizeram no passado é história. É para a gente se lembrar com carinho. O que a gente vive é o momento, é o presente. E o presidente Rodolfo Landim, junto com seus pares, também definiram que o momento é de escutar menos os jogadores e mais o Jorge Sampaoli. Por isso, o presidente não está poupando esforços em cobrar a equipe de futebol do Flamengo para que consiga as contratações que o técnico Jorge Sampaoli achem fundamentais. Eu já venho falando para vocês sobre Alan, sobre o Alexandro, sobre o Nicolás de la Cruz. O Alan, o Atlético Mineiro quer 10 milhões de euros nele, mas não quer dividir em muitas vezes. Desses 10 milhões de euros, o Flamengo teria que despender imediatamente pelo menos uns 70%, 80% desse valor, e aí sim o restante poderia ser parcelado. Então o Flamengo tem dificuldades aí de encontrar esse valor de entrada para dar no Alan, e por isso a negociação não é que ela está estagnada não, tá, gente? Nem parada. É que o Flamengo está vendo meios de conseguir agradar a pedida do Atlético Mineiro. É um atleta do Giuliano Bertolucci, portanto, tem um relacionamento muito legal, tem uma entrada muito boa dentro do Flamengo, vocês sabem muito bem disso, e o Flamengo está se fazendo valer disso
para tentar trazer o jogador. Hoje é dia 30 de maio, nação. A janela só abre dia 3 de julho e ela fecha dia 2 de agosto. Então o Flamengo tem até ali próximo dia 2 de agosto para poder findar qualquer negociação. E a ideia, gente, é reformular o elenco. Mas não é aquela reformulação que a gente vinha falando de sai jogador, vem jogador, ou então a reformulação é de tentar trazer para o elenco do Flamengo jogadores que fortaleçam o trabalho de Jorge Sampaoli. Na reunião acontecida ontem, ficou bem definido que o momento é de apostar no treinador e não nos jogadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que os caras não devem mandar embora Jorge Sampaoli, que está seguro no cargo, que está, apesar dos resultados ruins, sabe que acabou de fazer um mês de trabalho e que com as peças que ele está pedindo, ele pode conseguir montar o time que ele acha o time ideal para conquistar as vitórias. Inclusive, já vão começar agora no meio do segundo semestre a fazer o planejamento para o ano que vem. Porque a ideia da diretoria já é sentar com o Sampaoli a partir do meio para o final desse segundo semestre, que começa daqui a 2 dias, com o treinador, para começar a definir o elenco que vai trabalhar com ele no ano que vem, em 2024. Alguns jogadores devem sair já em janeiro do ano que vem, outros devem chegar em janeiro do ano que vem, mas vai ter uma mudança no elenco muito mais profunda a partir de janeiro do que agora, porque agora o Sampaoli pegou o barco andando, então não tem como fazer tantas mudanças assim. Algumas peças vão chegar, claro, como essas que eu conversei com vocês, mas em janeiro o Sampaoli deve ter mais peças ainda à disposição dele, tá? Nação, como vocês sabem, o Marinho está negociando a sua saída para o São Paulo, né? Só que o mesmo problema que eu relatei para vocês da saída do Marinho para o Bahia, da saída do Marinho para o Cruzeiro, é o problema que está acontecendo agora na saída do Marinho para o São Paulo Futebol Clube. O Marinho não quer perder o valor salarial que ele ganha no Flamengo hoje. É o último grande contrato do Marinho, esse que ele tem com o Flamengo. No Flamengo, o Marinho ganha quase R$1 milhão, meus amigos. E é óbvio que time nenhum vai oferecer um salário nem perto disso pro cara. O São Paulo não ofereceu, o Bahia não ofereceu, o Cruzeiro não ofereceu, clubes árabes também não ofereceram e ele não quer perder essa boquinha até o final do ano. Por isso, o staff do Marinho está tentando uma jogada diferente. Está tentando não que ele saia em definitivo do Flamengo para o São Paulo, mas que ele saia por empréstimo para o São Paulo e que nesse período do empréstimo o Flamengo complemente o salário dele. Como eu já falei para vocês, se o São Paulo oferecer 300 mil, o Flamengo teria que preencher o restante do dinheiro que falta para completar o salário do Marinho, cerca de 400, 500, 600 mil reais. Ou seja, o staff do Marinho está escolhendo como o Marinho deve ser negociado com o São Paulo e não o Flamengo. O São Paulo quer o jogador em definitivo. Já botou na mesa para o Flamengo aquilo que pode ser feito. Entre Flamengo e São Paulo, está tudo certo, tudo acertado. O problema é que o Marinho não quer perder essa fatia de grana que ele ganha no Flamengo. O Marinho, inclusive, está de cara virada, está emburrado, está bravo, porque ele se sentiu desrespeitado, porque na semana do aniversário dele, ele foi multado. Ou seja, ele realmente achou que isso daqui fosse a casa da mãe Joana, que só porque era a semana do aniversário dele, esse ato de indisciplina ia passar despercebido e ninguém ia fazer nada. Só que o Sampaoli agiu com pulso firme. O jogador mais fiel a ele arrumou confusão, não seguiu a cartilha, está punido e acabou. Flamengo agiu certo, Sampaoli agiu corretamente com o Marinho, que está treinando na parte da tarde. Só que o Flamengo não vai poder manter isso por muito tempo. Eu já expliquei para vocês. Tem o caso do assédio moral. Você não pode tirar o jogador do convívio dos demais jogadores por muito tempo, porque o jogador pode acabar processando o clube por assédio moral, por ter se sentido constrangido, por ter tido o seu direito de trabalhar com seus companheiros juntos. Então, o Flamengo não pode adotar essa medida por muito tempo para não correr o risco do Marinho ir na justiça e tentar conseguir os seus direitos. Se o Marinho for na justiça, ele vai recuperar
boa parte da grana que ele não teria indo para o São Paulo e ainda pode conseguir até a mais do que isso. Então, para o Flamengo não sair no prejuízo, o departamento jurídico do Flamengo tem que avaliar muito bem essa situação do Marinho, que está bravo, que está com raiva, que está se sentindo desrespeitado. Aí, quando essa hora chega, acaba o amor pelo clube. Se é que já teve algum dia, né? Acaba o amor pelo clube. Agora o negócio é dinheiro. O que envolve a saída do Marinho do Flamengo agora é dinheiro. Tanto o dinheiro do São Paulo quanto do Flamengo. Agora, se por um lado tem uns que querem sair e levar dinheiro junto, outros não querem sair. Davi Luiz não pretende deixar o Flamengo nessa janela do meio do ano, que era uma expectativa que o Mengão tinha, inclusive. Com sondagens do Corinthians, o Davi Luiz quer permanecer no Flamengo pelo menos até a metade do ano que vem. Agora, pasmem, isso não é uma decisão só do Davi Luiz. O Everton Ribeiro, que vem sendo sondado por muitos clubes do mundo árabe, também não pensa em sair do Flamengo nessa janela e também quer ficar pelo menos até o meio do ano que vem. No caso do Davi Luiz, a gente vê que o Davi não está rendendo absolutamente mais nada para o Flamengo. Vem sendo um jogador assim de pouca minutagem, de utilização apenas quando alguém acaba se lesionando, ou quando alguém precisa sair ou deixar de fazer uma partida. Ele não é hoje visto como titular, mas pelo que ele vem falando, não importa para ele ser titular no Flamengo, importa ele permanecer no Flamengo pelo menos até o meio do ano que vem. No caso do Everton Ribeiro, já me dá até uma dorzinha no coração saber que está chegando a hora dele partir. Sinceramente, eu acho que o Everton Ribeiro deveria encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem uma relação, quando eu digo a gente, a torcida do Flamengo com o Everton Ribeiro, de muito amor e de um bocadinho de ódio de vez em quando, um bocadinho de discórdia de vez em quando. Porque o Everton Ribeiro, na maioria das vezes, nos deu grandes alegrias. Foi muito bom para o Flamengo, mas a idade está chegando. O peso da idade vem porque é um jogador que sempre dependeu muito da sua explosão, da sua velocidade. Pela primeira vez na carreira, ele tem uma lesão muscular. Isso já é reflexo do tanto de esforço que ele fez ao longo da carreira e da idade que está chegando. E está chegando a hora do Everton Ribeiro desacelerar para começar a parar ou até mesmo para se aposentar. Eu gostaria que ele se aposentasse no Flamengo, mas ele realmente ainda pode jogar em ligas menores lá no mundo árabe, ganhar muito dinheiro ainda. Então o Everton Ribeiro deve permanecer exatos mais um ano no Flamengo e se pintar as propostas certas para ele no meio do ano que vem, ele deve sair. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Everton Ribeiro muito provavelmente terá o seu contrato renovado com o Flamengo, tá? Já tem conversas para que isso aconteça, tanto ele, quanto o Bruno Henrique, quanto o Gabriel Barbosa. Por que eles ainda não assinaram? Porque o Flamengo está priorizando algumas situações. Por exemplo, a renovação do Matheus Cunha. Por exemplo, a contratação de jogadores para reforçar o elenco. Quando fechar, findar essa janela de transferências, o Flamengo deve começar a anunciar as renovações. Ontem me foi questionado por que ficar com o Davi Luiz e por que liberar o Pablo. Gente, essa decisão não é uma decisão do Marcos Braz, ou do Bruno Spindler, ou do Juan, ou do Fabinho Soldado. É uma decisão do Jorge Sampaoli. Com o Jorge Sampaoli, o Pablo não vai jogar. É a última opção, o Pablo para Sampaoli. Então o Sampaoli prefere vender o Pablo e trazer, por exemplo, um Júnior Alonso, do que ficar com o Pablo no elenco sem utilizar. Aliás, muito se falou na volta do Samir para o Flamengo, né? Bom, a questão do Samir é que ele chegou recentemente lá no Tigres do México. Se não me falha a memória, foi em agosto do ano passado que ele chegou no Tigres do México. Não vem sendo muito utilizado lá. Das últimas 10 partidas, ele foi utilizado apenas 4 vezes. O Tigres acabou de se sagrar campeão lá, ou seja, entrou mais dinheiro no clube mexicano e as negociações com quem tem dinheiro nunca são fáceis. Portanto, hoje não há nenhuma proposta, não há nenhuma conversa do Flamengo para repatriar o Samir, mas há conversas sim para que se tenha o Júnior Alonso. Esse sim, um pedido de Jorge Sampaoli, um jogador que agrada e agrada demais o Jorge Sampaoli. Agora, sabe um jogador que me agrada demais? O nome dele é Nicolás de la Cruz. Nação, a minha grande preocupação com o de la Cruz sempre foi com relação
a parte clínica dele, e eu sempre falei isso para vocês. Ele estando clinicamente bem, ele é o melhor da América do Sul no que ele faz. E sabe o que ele faz? Ele joga de segundo volante, ele joga de ponta direita, ele joga de ponta esquerda, ele joga de segundo atacante, ele joga de meia centralizada, ele joga de meia pela direita, de meia pela esquerda. O homem é bom demais. O quê? Você duvida do que eu tô falando? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em como foi os últimos 2 jogos do nosso querido Nicolás de la Cruz. Vou arredar bem aqui, ó, para não atrapalhar, para vocês poderem ver. Desde que o Nicolás de la Cruz voltou ao River Plate, ele fez 2 partidas. Uma foi a partida do River contra o Sport Cristal pela Libertadores da América. A outra aconteceu ontem, entre Vélez Sarsfield e River Plate. Foram 2 empates. Pela Libertadores, o River Plate empatou em 1-1 lá no Peru. Saiu perdendo e o Borja ainda perdeu um gol. Ontem, eles empataram fora de casa também contra a equipe do Vélez Sarsfield, tá? E nesses 2 jogos, a gente vê uma progressão do Nicolás de la Cruz. Mas antes da gente olhar os números aqui, eu preciso contar para vocês como que ele atuou nas 2 situações. Olhem aqui do ladinho o mapa de calor. Tá vendo ali, ó? Olha o mapa de calor aqui. O mapa de calor do lado de lá é o mapa de calor do jogo da Libertadores. Esse mapa aqui é o do jogo do Campeonato Argentino acontecido ontem, tá? Deem uma olhada e vejam como que ele preenche bastante o setor de meio de campo aqui, ó. E olha lá no outro como que ele preenche mais o outro lado, a ponta direita lá, ó, né? Aqui ele tá mais na ponta direita, aqui ele está mais centralizado. Tá vendo o mapa de calor? Que interessante. Sabe por que que lá ele está mais na ponta? Porque aqui o técnico de Michelis escalou ele como meia direita. Ou seja, um jogador jogando do centro para a ponta direita. E aqui, ontem, ele foi escalado como segundo volante. Por isso ele está preenchendo mais o meio aqui e não a ponta como lá em cima. Ou seja, é um jogador verdadeiramente polivalente. É um jogador que sabe jogar em muitas posições e joga bem, joga muito bem. Vamos começar a olhar os números dele? Bom, na tela a gente tem aqui os números dele contra o Sporting Cristal e contra o Vélez Sarsfield. Por que que eu quis trazer esses números? Para vocês verem que o jogador, independente da posição, mantém uma regularidade muito interessante. Foram 64 toques na bola contra a equipe do Sporting Cristal e 68 contra a equipe do Vélez Sarsfield. A gente vê que ele cresceu, até pela mudança de posição também, né? Ele passou a jogar mais centralizado, mais perto ali do sistema defensivo, né? Ali onde a gente chama que ele passou a jogar na cozinha, né? Onde a bola passa o tempo todo. Então, por isso, 4 toques a mais. No total, ele deu 45 passes no jogo contra o Sport Cristal e já houve um aumento dos passes aí no jogo contra o Vélez. Foram 57. Ele acertou 35 passes contra o Sporting Cristal e 46 passes contra a equipe do Vélez. Contra a equipe do Sporting Cristal, quando ele volta da lesão que ele estava, né, uma lesão no tornozelo, ele não faz nenhum cruzamento. Agora, contra a equipe do Vélez, ele faz 2 cruzamentos e acerta os 2 cruzamentos. Para pensar, nação, ele estava jogando de segundo volante ontem e fez 2 cruzamentos certos. Mal comparando na equipe do Flamengo, era como se o Eric Pulgar fosse a linha de fundo e fizesse 2 cruzamentos certos. A gente não costuma ver o Pulgar pela linha de fundo, que hoje é o segundo volante do Flamengo. Às vezes ele troca. No último jogo, quem foi o segundo volante foi o Thiago Maia. O Eric Pulgar ficou mais de primeiro volante e o Thiago Maia saiu mais. A gente não viu o Thiago Maia cruzando bola nenhuma. Isso mostra a polivalência de um cara que estava jogando aqui como segundo volante, conseguir entrar pela ponta e fazer os 2 cruzamentos com perfeição. Então, os números, às vezes, a gente tem que fazer um estudo profundo deles para entender. O cara fez 2 cruzamentos certos, jogando como segundo volante. Ou seja, ele preenche bem o espaço que ele tem e ainda ajuda quando ele desce para o ataque também. Mostra a competência e a versatilidade desse jogador
incrível, impressionante de 25 anos. Total de cruzamentos foram 3 contra o Sporting Cristal e 2 contra o Vélez Sarsfield. Lançamentos certos. Contra o Sporting Cristal, ele não fez lançamentos. Já ontem, ele fez 4 lançamentos certos. De novo, vamos voltar aqui para o campinho. Ele está jogando de segundo volante. Então, a bola longa, o lançamento, é importante para quem joga de segundo volante para pegar um atacante, um ponta, um meia nas costas de uma linha. Ou seja, se a outra equipe está toda fechadinha, né? Aí sai para cima do Flamengo. Recuperamos a bola. Você consegue fazer uma bola longa, você pega as costas do sistema defensivo. Do que a gente vem reclamando sempre, nação? Que o Flamengo fica só tocando para o lado e não tem entrada numa defesa fechada. Você fala que precisa daquele jogador rompe tormentos, aquele jogador quebra a linha, né? Aquele jogador que dribla e entra. Essa bola longa, esse lançamento, pode ser o quebra-linhas. Mesmo não tendo um jogador driblador, a gente pode ter um cara que lance muito bem. Se lançar com perfeição, você pega as costas de uma defesa com um jogador veloz, um Luiz Araújo, por exemplo. Daí tu quebra aquela linha que tanto te dificultava. Eu só vejo qualidades no Nicolás de la Cruz, pessoal. Defeitos apenas clínicos. Ele é muito bom jogador. 4 lançamentos é muita coisa, gente. O Fabrício Bruno, por exemplo, que é muito bom em bolas longas, de 10 bolas longas por jogo que ele tenta, ele acerta 2, 3. Se acertar 4, jogando teoricamente fora de posição, o cara tem que ser muito mandrake, tem que ser muito bom de bola. Ah, e mandrake é da minha época, tá? Que é aquele mágico dos desenhos animados. Que minhas meninas explicaram que o mandrake hoje é outra coisa, mas enfim. Grandes chances criadas. Ele criou uma grande chance contra o Vélez e uma grande chance contra o Sporting Cristal. Dribles certos. Contra o Sporting Cristal, voltando de lesão, ele não teve sucesso. Mas já ontem, contra o Vélez, foram 3 dribles e 3 dribles certos. Jogando, eu vou sempre ressaltar que ontem ele jogou de segundo volante. E segundo volante que dribla, patrão. E eu fico muito satisfeito com esses números, porque eu sempre estou olhando os números dos jogadores do Flamengo. Então eu conheço as estatísticas, eu conheço os números dos jogadores do Flamengo, por isso eu me entusiasmo muito com os números do De La Cruz. Duelos ganhos no chão, porque ele era volante ontem. Então ele precisava ganhar duelos também, né? Olha só, contra o Sporting Cristal, que ele jogou de meia direita, ele ganhou 3 duelos de 7 que ele disputou. Já ontem, jogando como volante, precisando ganhar os duelos, porque também tinha função defensiva, de 8 ele ganhou 6. Ou seja, ele perdeu 2 duelos só. Tá, vocês estão entendendo como é o Nicolás de la Cruz? Como ele é bom mesmo? Para mim seria disparada a melhor contratação do Flamengo depois do Pedro. Mas disparada, ninguém, depois da contratação do Pedro, seria melhor do que Nicolás de la Cruz. Desarmes, 2 desarmes em cada jogo e minutos jogados. Ele jogou 89 minutos, né? Contra a equipe do Sporting Cristal e 65 minutos ontem contra o Vélez Sarsfield, que é normal. Uma vez que o jogador está voltando de lesão, você vai dosando ali a minutagem dele, né? O que vocês acharam dos números e da explicação que eu trouxe para vocês sobre Nicolás de la Cruz? Vai encaixar direitinho no Mengão? Só para vocês terem uma ideia, o empresário dele chega hoje no Rio de Janeiro para começar a negociar com a diretoria rubro-negra. O Flamengo vai terminar de se acertar com eles e depois arranjar uma maneira de fazer o pagamento dos aproximadamente 12 milhões de euros que o River Plate quer. Eu estou torcendo muito para essa negociação dar certo. É um baita jogador que, se souberem trabalhar a parte clínica com ele, vai dar muitas alegrias para a nação rubro-negra. Nação, esse foi mais um Enquanto a Bola Não Rola. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha merecido o seu like, a sua inscrição. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Saudações
rubro-negras. Mengo, 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 meu eterno amor.